Aleluia! Estou muito feliz mais uma vez de subir essa tribuna para falar daquilo que o Senhor tem falado também ao meu coração. Sabe, sempre que a gente sobe aqui, nada mais é daquilo que a gente vive no nosso secreto, né? Aquilo que Deus fala com a gente, né? Deus fala primeiro com a gente, para a gente poder falar com as outras pessoas, né? Eu estou muito feliz porque domingo de manhã é uma mensagem diferente, né? Quinta-feira a gente fala de milagres, domingo à noite aquela palavra para ativar a tua semana, para você passar uma semana poderosa em Deus, mas domingo de manhã é um tempo de edificação, é um tempo de construção, um tempo de discipulado, por que não dizer, e eu amo isso. Aqueles que estão perto de mim, que andaram comigo, sabem o quanto eu amo discipulado, quanto eu amo viver essas coisas. Então, o tema da mensagem de hoje vamos ver se vão colocar aí atrás, construindo uma amizade com Deus. Amém? Você que gosta de anotar, construindo uma amizade com Deus. E você pode abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 15, versículo 15. Você já sabe, quem abriu, diga... Não, quem abriu, diga célula. Quem não abriu, diga escola de líderes. Enquanto você vai abrindo, quero lembrar você que a Rede Gaditas está fazendo uma lasanha extraordinária, que você vai poder levar para sua casa, logo depois do culto, deixar o fogão de folga. E enquanto você abre... Também quero celebrar a Deus pela vida da Suzy. Olha aqui a Suzy, levanta um pouquinho se for possível. Irmãos, a Amanda, né, trouxe sua amiga, estamos oferecendo esse culto em ação de graça pela vida dela. Né, a Amanda esteve aqui no final de ano contando uma situação muito difícil que a nossa irmã estava vivendo, está superando e ela está aqui hoje de pé. Suzy, ver você caminhando aqui é uma alegria e é um testemunho dizendo para todos que te conhece, para nós, que Deus está vivo, que Ele existe e que Ele é poderoso. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Suzy. Acredito que quinta-feira aí, se Deus quiser, vai estar por aí, de repente, junto com a Amanda, vão dar um testemunho no culto dos milagres, e você precisa conhecer essa história. Quem abriu, diga glória a Deus. Amém. Obrigado. João 15, versículo 15, diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, diga amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém? Construindo uma amizade com Deus. Quem gostaria de ser amigo de Deus? Amém? Nós lemos aqui na palavra que ser servo é bom, mas ser amigo é muito melhor. Porque o servo ele não está o tempo todo dentro da casa, mas o amigo tem conhecido tudo aquilo que o Pai trouxe para Jesus, ele tem revelado. Então é um convite hoje nessa manhã para mim e para você, para a gente estreitar esse relacionamento tão poderoso. Mas no início, o princípio, né, Jesus ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Como nós sabemos, né, a Escritura diz que o homem que foi criado por Deus pecou, e por causa desse pecado, todos nós, descendentes desse primeiro homem, já nascemos separados de Deus. Precisamos de um Salvador. Alguém que pague o preço dos nossos pecados. Aquilo que o meu jeito de ser não pode fazer, não importa se eu sou uma pessoa boa, se eu faço bem, se eu faço caridade, se eu faço tudo mais, isso não pode me salvar, porque eu já nasci condenado. E aí Deus não nos deixou entregue à nossa própria sorte. No tempo certo, Ele enviou o seu Filho, nascido da Virgem, nascido de mulher, para que Ele, assim, em carne, pudesse libertar em carne os homens. Então o homem pecou na carne, Jesus veio em carne e não pecou. E através de Jesus hoje nós temos a salvação. Amém?
Esse é o plano de Deus, por isso que a gente tem igreja, por isso que a gente prega, para que todos conheçam Jesus e recebam essa graça da salvação. Então eu não estou aqui porque sou bom, porque mereço, mas estou aqui porque fui alcançado pela graça de Deus, fui salvo pela graça de Deus e tenho procurado viver uma vida de amizade com Deus. E se você fizer isso, você vai viver grandes coisas. Então você já entendeu que Jesus ele veio para nos libertar. Lá em Romanos vai dizer que existia uma lei do pecado e da morte, ao qual nós estávamos presos. Mas hoje nós estamos diante da lei do Espírito e da vida. Vai dizer a palavra de Deus que nós fomos justificados pela fé e hoje nós temos paz com Deus. Então, antes de Cristo, fora de Jesus, nós estamos sujeitos à ira de Deus, que vai vir sobre todos aqueles que andam em iniquidade. Mas aqueles que estão em Cristo foram absolvidos da condenação e vão viver uma vida eterna com Deus. Amém? É você? Essa pessoa? Glória a Deus. Então, a gente vai ver que pela fé, a gente consegue viver e ter essa paz com Deus. Essa paz que foi nos dada por meio de Cristo, e por causa desse sacrifício da cruz, nós temos esse acesso ao Pai. É importante explicar isso, né? Não sei quem está me ouvindo, quem está me vendo, talvez não conheça todos vocês, aqueles que estão na live, mas é importante você saber o plano da salvação, e entender que Jesus ele não veio apenas para nos salvar. Jesus ele não veio apenas para nos tirar do reino das trevas e trazer para a luz. Ele não veio apenas para nos libertar, ele não veio apenas para nos curar, ele não veio apenas para isso. Mas ele veio também para trazer o homem de volta para Deus. Porque desde o princípio, Deus teve um interesse em ter um relacionamento pessoal com o homem, com a mulher, para que eles estivessem juntos e vivessem uma vida de comunhão. Então a vontade de Deus para nós também é que a gente esteja junto dele. Foi isso que Jesus veio fazer. A Bíblia vai dizer que um só é um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ou seja, como ele diz, eu sou o caminho, ou seja, eu sou aquele que conecta o homem a Deus. Então não há como estar em Deus sem Jesus. Amém, queridos? Estou explicando isso a você, para você poder explicar para alguém aí fora, que não sabe. Por que agora Jesus? Por que Jesus? Jesus é o único caminho. É o único que nasceu sem pecado e não pecou. Adão nasceu sem pecado, mas pecou. Amém? Entenderam? Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe ensinar isso para você. Então você vê, a salvação foi o início. Foi o início. Mas Deus queria restaurar aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, lá com o primeiro homem e a primeira mulher. Quando a barreira chamada pecado entrou e passou a separar o homem de Deus. E aí nós vamos ver na Bíblia que Deus a todo momento ele buscou amigos. Ele está buscando amigos hoje aqui. Será que ele vai encontrar algum amigo? Será que ele vai encontrar alguma amiga? Será que aqui nesse... Deixa eu ver se aqui tem algum amigo de Deus. Deixa eu ver. Tem algum amigo de Deus aqui? E aqui? Aqui tem 3 amigos, 4. E aqui, tem amigo de Deus aqui? Até um pouco mais. E aí? Oh, glória. Está cheio de amigo de Deus aqui. Aleluia. E aí você lendo a palavra, vai ver que Adão foi o primeiro. E aí a gente começa a perceber que quando Deus chama Adão para uma amizade, a gente vai perceber que Deus dá a Adão algumas instruções para que a amizade pudesse ser uma amizade boa. Você que tem um amigo, uma amiga, sabe que mesmo sendo um amigo, existe um limite na sua amizade. A pessoa não pode fazer tudo que ela quiser. Existem restrições, existe até onde vai o seu direito e até onde começa o do outro, é ou não é? E assim Deus falou para Adão, Adão, você pode comer de tudo. Olha, ele pegou, criou Adão, o primeiro, colocou num jardim que tinha de tudo, do bom e do melhor. Pensa numa coisa boa de comer, cachorro quente. Eu acho que tinha uma árvore lá do X-tudo, né? Eu gosto desse negócio. Aí depois que o pecado entrou, o X-tudo não é mais saudável, né? Mas lá, estou brincando. E aí você vê, tinha tudo do bom e do melhor. Adão, ele só tinha uma coisa que ele não podia fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim, né? E eu já falei isso outro dia. Por que essa árvore estava lá? Porque você nunca vai honrar a Deus se você não tiver a oportunidade de desonrar. Então, quando há uma oportunidade de você desobedecer,
você vai ser fiel, obedecer e vai honrar a Deus. Então ele tinha uma única coisa que ele não podia fazer, era aquela bendita árvore, ou maldita árvore. E aí a mulher acaba ali comendo, sendo enganada pela serpente, dissuadindo Adão, e ele come. Mas Deus deu a ele condições, instruções, para que o relacionamento crescesse. Você vai ver na Bíblia que Deus visitava Adão todos os dias, na viração do dia, por volta das 18 horas, Deus aparecia. Imagine, Deus chegando lá na sua casa. Opa, vim aqui, vamos sentar, vamos bater um papo. A Bíblia vai dizer que Adão foi dando nome aos animais. A Bíblia vai dizer que Deus criou os mundos em 7 dias, mas o homem ele fez no 6º. Vai dizer que no 7º Deus descansou, ou seja, o primeiro dia do homem foi o descanso. Então, quando você descansa, você está pronto para viver os outros dias na presença de Deus. E aí o primeiro dia do homem foi descansando com Deus, aproveitando da comunhão, aproveitando do relacionamento. A vontade de Deus não é só te salvar, a vontade de Deus é caminhar com você, é ter você perto dele e ele está perto de você. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você veio hoje aqui, domingo de manhã, que é um negócio difícil, domingo de manhã, né? Hoje tem bastante gente, glória a Deus, né? Domingo de manhã, a Bíblia vai dizer assim: aqueles que se achegam a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que se achegar a mim, eu me achegarei a ele. Então, quero dizer para você que você não está só mais perto de Deus, Deus está mais perto de você também. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Glória a Deus. Então, essa era a proposta de Deus. Qual? Que o homem tivesse um horário para Deus todos os dias. Isso você vai ver diversos momentos na palavra, você vai ver lá no deserto, quando o povo atravessava o deserto, o maná, todos os dias, tinha que colher, tinha que pegar, no outro dia já não servia mais, dava bicho, ou seja, a minha experiência de hoje não serve para amanhã, eu preciso ter uma nova todo dia, e é isso que Deus estava dizendo para Adão: Adão, o que eu falei com você ontem foi para ontem, mas eu tenho coisa nova para falar com você hoje, e amanhã eu vou ter coisa nova para te dizer, ou seja, crie um relacionamento com Deus, que seja diário, que seja constante, que cresça. Essa é a vontade de Deus, que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento crescente, não só para nós, mas para toda a nossa família, para toda a nossa descendência. Mas a amizade com Deus não ficou só em Adão. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. E aí você vai ver que ele foi chamado amigo porque ele creu. Um amigo é alguém que acredita em você. Sim ou não? Então Abraão creu em Deus e por isso, pela sua fé, foi reconhecido amigo de Deus. Abraão, a Bíblia vai dizer, melhor dizendo, lá em João 15,14, que Jesus diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Olha isso. O que eu começo a entender? Abraão era amigo, foi reconhecido amigo porque ele creu, porque ele tinha fé. E aí Jesus vai dizer: os meus amigos são aqueles que fazem o que eu mando. Ou seja, eu só sou capaz de obedecer se antes eu for capaz de crer. A fé caminha com a obediência. Se hoje você tem dificuldade de obedecer, é porque talvez a tua fé seja ainda pequena. Mas eu te dou mais uma notícia: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, você vai crescer em fé, e aí você vai poder obedecer, e aí você vai ser reconhecido como aquele que ama o Senhor, e aquele que ama o Senhor é amado. Se o infiel, Deus já é fiel, imagine naquele que é fiel. Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, porque você é alguém que cresceu em fé, está crescendo em fé agora mesmo, e vai poder obedecer naquilo que é difícil para você hoje, amanhã já vai ser superado, em nome de Jesus. A fé de Abraão era grande, e o que ele fez com essa fé? Deixou tudo para trás. Deixou tudo que impedia ele de ter um relacionamento com Deus, e ele foi rumo a algo que ele nem sabia o que era exatamente, porque a fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus bota o chão. Ou seja, caminhar, como que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo.
Não importa qual é o caminho que eu estou indo, às vezes a gente começa a nossa jornada com Deus e as coisas dão errado, ficam difíceis, né? Não tem lógica, não tem sentido, mas se Deus está com você, vai, meu irmão, porque você vai chegar no lugar que você espera. A palavra de Deus vai dizer isso, os meus pensamentos acerca de vós são para que vocês cheguem no fim que vocês esperam. Às vezes o caminho é ruim, mas é o mais rápido para você chegar lá onde você deseja. Então segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Diga para o seu irmão, minha irmã, meu irmão, segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Lá em Gênesis 18, versículo 17 ao 19, você vai ver que Deus está pensando em terminar com Sodoma e Gomorra, porque eram cidades cuja a malignidade já tinha subido até o trono de Deus, não tinha mais ali, Deus já tinha dado muitas oportunidades àquele povo, e aí ele chega na palavra e fala assim, por acaso eu ocultarei o que vou fazer de Abraão, aquele cujas famílias serão abençoadas, deles sairão reis. Ou seja, Deus, ele quis fazer algo na nação, algo no território, mas ele falou assim, eu não vou fazer nada sem falar antes com meu amigo. Tem coisas que Deus quer fazer na sua casa, tem coisas que Deus quer fazer na sua família, tem coisas que quer fazer lá no seu negócio, na sua empresa, lá onde você trabalha, mas Ele não vai fazer antes de falar com você. Quando acontecer, você vai dizer, eu já sei, porque eu sou amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, conhece as coisas na frente dos outros. Deus falou, eu não vou fazer nada, sem antes avisar ao meu amigo. A minha amiga. Deixa eu perguntar mais uma vez. Tem amigo de Deus aí? Aleluia. E não foi só com Abraão, não foi só com Adão, você vai ver Moisés. E a Bíblia vai dizer em Êxodo 33, versículo 11. E falava a Deus com Moisés, como quem falava com um amigo, face a face. Meu Deus, isso é tremendo. Deus falava com Moisés face a face. Olha, imagine. Olha aí para sua esposa aqui, minha irmã e meu cunhado. Olha para ela assim, meu irmão e meu cunhado. Olha só que coisa linda. Imagine Deus falando assim com você, face a face. Meu Deus. Quem quer viver isso? Aleluia. Mas Moisés, ele teve um primeiro encontro com Deus na sarça. Aquela sarça ardente. E aí ele teve essa missão ali, recebeu a missão de libertar o povo. E aí ele passou a servir a Deus, passou a fazer a vontade de Deus. E aí Deus dizia para ele fazer, ele fazia. Deus falava para ele, olha, joga o pó, e o pó vai virar piolho, ele fazia. Olha, vai vir fogo do céu, e ele falava para Faraó, vai vir fogo do céu. Olha, vai vir uma escuridão tão densa que não vai dar para enxergar. Ele falava lá para Faraó e acontecia. Deus falava, ele fazia. E assim, Moisés venceu o Egito, Moisés venceu o deserto, Moisés venceu os incrédulos, Moisés venceu todos os adversários, porque ele era um amigo de Deus. Deixa eu dizer outra coisa para você, se você for um amigo de Deus, uma amiga de Deus, você vai vencer o mundo. Você vai vencer o deserto, você vai vencer aqueles que não acreditam na tua mudança, na tua transformação, você vai vencer aqueles que acham que você é só uma perda de tempo, que daqui a 2 meses você vai estar lá fora. Você vai vencer, porque você decidiu ser um amigo de Deus. Amém? Moisés tinha uma vida de sucessivos encontros com Deus. Moisés era alguém que subiu o monte constantemente. Moisés era alguém que entrava na tenda da revelação, ou seja, lá no arraial de Israel tinha um lugar para Deus, e Moisés entrava lá. Deixa eu perguntar para você, tem um lugar na sua casa para Deus? Se não tiver, faça. Eu tenho o meu quadradinho lá, meu salão, eu tenho uma barbearia na minha casa, e é o meu quartinho de guerra, né? Aí eu vou lá, fecho a porta, aí Deus aparece. Sabe, você precisa ter um lugar para Deus dentro da sua casa.
Você precisa ter um lugar para Deus na sua vida. Você precisa ter um horário para Deus, sabe? Às vezes os gigantes estão aí, os adversários estão aí, o deserto está grande, porque você não fala com Deus, você não procura Deus, você não tem um relacionamento com Deus. Mas hoje você está aprendendo a construir um relacionamento. E a partir desse dia, a partir da sua decisão, não vai ter gigante para ficar dentro do teu caminho, não vai ter deserto que você não supere, não vai ter dificuldade que você não vença. Porque aquele que é amigo de Deus, ele tem poder para viver coisas grandes e firmes. Você vai ver Moisés intercedendo pelo povo. Deus queria acabar com o povo e falou: Moisés, vamos acabar com esse povo é ruim, esse povo é duro, vamos começar através de você. E Moisés falou: não, Senhor, não destrói esse povo. O que vão falar de ti aí fora? Vão falar que o Senhor tirou esse povo do Egito para o destruir. Não, Senhor, não faça isso. Moisés mudou o que Deus ia fazer. Olha isso. Abraão também fez isso. Abraão livrou Ló da destruição, não porque Ló merecia, mas porque ele era amigo de Deus. Quem é amigo de Deus consegue mudar aquilo que estava estabelecido. Estava estabelecido para Sodoma e Gomorra uma destruição, e todos ali iam perecer, mas um amigo de Deus, Abraão, orou e Deus livrou Ló, mas um amigo de Deus, Moisés, orou e um povo todo foi liberto. Eu tenho certeza que tem pessoas dentro da sua família que precisam de libertação. Eu tenho pessoas, com certeza, creio, que você tem orado. Se você for um amigo de Deus, aquilo que estava estabelecido vai ser removido e vai ser estabelecido aquilo que você pediu. Ser amigo de Deus tem benefícios. Ser amigo de Deus te dá essa liberdade de pedir a Deus aquilo que outros não podem pedir. Quem é amigo de Deus tem moral com Deus. Moisés evitou que um povo inteiro fosse destruído. E aí Deus levantou muitas vezes para defender Moisés, dos rebeldes, dos que duvidavam. Você vai ver um outro homem que foi amigo de Deus chamado Davi. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 13, 14, Samuel fala para Saul: Saul, olha, eu já provi de outro, melhor do que você, um homem segundo o meu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi escolhido para o lugar de Saul, porque ele era o melhor valente, ele era o melhor administrador, ele era o melhor governador, ele era o melhor, ele era alguém que tinha o coração de Deus. O que significa ter o coração de Deus? Era alguém que captou o coração de Deus, era alguém que sentia o que Deus sentia, porque só é possível você sentir aquilo que a outra pessoa sente, se você for próximo dela. Davi era alguém que tinha um estilo de vida de adoração. Davi era alguém que ele, quanto pastor, cuidava das ovelhas do pai, no deserto muitas das vezes, saindo antes do sol, voltando depois do sol, entre cavernas, entre adversários, leões e ursos, mas todas as vezes que ele parava, ele guardava as suas ovelhas, ele pegava a sua harpa e adorava a Deus. Talvez você pense no teu coração: eu não tenho nada, e aquilo que eu tenho nem meu é. Mas se você tiver uma vida de adorador, você vai sair de trás da malhada e vai ser colocado nos palácios. Foi assim que aconteceu na vida de Davi, alguém que não tinha nem as ovelhas, porque a ovelha nem era dele. Mas aquilo que Deus começou ali, com as ovelhas do Pai, terminou com as ovelhas de Deus. Olha só que tremendo. Então não despreze o teu começo. A Bíblia diz: não despreze o teu pequeno começo. Isso que você está fazendo hoje é um estágio para onde Deus vai te colocar. Então seja fiel no pouco e você vai entrar no muito, em nome de Jesus. Davi era um adorador, e Jesus vai dizer para a mulher samaritana: é verdade, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Chegou o tempo que o Pai está procurando aqueles que o adorem dessa forma. Quantos aqui são adoradores? Levanta a mão e diga aleluia. Um adorador é alguém que capta o coração de Deus. Um adorador, um amigo de Deus, não significa que é alguém perfeito, que é alguém que não comete erro, que é alguém que não comete deslize. Não, irmãos, Davi pecou, você conhece a história. Davi errou algumas vezes e sofreu consequências dos seus erros até o final dos seus dias. Mas ele, diferente de muita gente, quando pecou, ele buscou
um arrependimento. Você vai ver Davi, num dos seus salmos, de número 51, ele dizendo para Deus: Pai, eu te peço, não tire de mim o teu espírito, não tire de mim a tua presença, porque quem valoriza a presença, quem valoriza o Espírito, sabe que não existe nada mais importante do que isso. Não existe dinheiro, não existe posições, não existe autoridade, nada vale mais do que a presença de Deus. E aquele que é amigo de Deus sabe que se perder a presença de Deus, não adianta estar no palácio, não adianta ter riqueza, não adianta ter saúde, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Davi sabia, por isso quando ele pecou, quando ele recebeu a sentença, quando ele descobriu a sua falha, ele prontamente se arrependeu e pediu: Senhor, pode tirar tudo, só não tira o teu espírito, só não tira de mim a tua presença. Eu creio que hoje daqui vão sair pessoas apaixonadas pela presença de Deus. Davi queria a presença, Davi tinha o Espírito de Deus como uma mais alta estima. Você vai ver Daniel, um homem que era reconhecido como aquele que tinha o Espírito de Deus. Você vai ver Daniel, alguém que durante vários governos, ele permaneceu íntegro, porque ele era amigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus, pega da essência de Deus. Deus vai dizer na sua palavra: seja santo porque eu sou santo. A maior dificuldade das pessoas às vezes é contra o pecado. É abandonar aquela prática, abandonar aquele amante, abandonar o vício, abandonar aquele modo de ser, de pensar. Muita gente se esforça e não consegue. Mas deixa eu te dar um segredo. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Para de tentar ser perfeito para andar na presença. Comece a andar na presença e seja aperfeiçoado, e seja aperfeiçoado, e seja aperfeiçoado, seja aperfeiçoado. Não é o quanto eu sou perfeito, mas é o quanto Ele é perfeito. E quando eu ando com Ele, pode aplaudir ao Senhor, eu me torno uma versão melhor daquilo que eu sou. E quem sabe, a gente vai chegando perto daquilo que Ele é. Talvez a gente não chegue lá, porque ninguém chegou à estatura de varão perfeito. Mas a gente pode chegar perto. Amém? Quanto mais a gente andar com Deus, mais parecido com Ele a gente vai ficando. Aleluia. A gente poderia falar de muitos homens. Homens como José, como Josué, como Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Neemias, Esdras, Noé, Enoque, os próprios discípulos de Cristo, Pedro, Tiago, João, que foram conduzidos a um alto monte, onde Jesus se transfigurou diante deles. Jesus se mostrou na sua essência, sabe? A tua essência não é essa carne aqui, é o teu espírito. Porque Ele veio de Deus, a nossa essência está em Deus. E essa carne não, ela limita, ela é inclinada ao pecado. Mas ali naquele monte, Jesus se transfigurou, ou seja, Jesus saiu dessa capa humana, carnal, e se revelou àqueles 3 amigos. Se você decidir ser um dos 3 amigos mais íntimos de Jesus, Ele vai se revelar a você de uma forma que Ele nunca se mostrou para ninguém. Quando eles chegaram e foram descer, imaginam com a expectativa, vou contar para todo mundo, porque eles eram assim, né? Eles queriam ficar um do lado de Jesus, eles queriam ser melhor que os outros, ainda não estavam totalmente, né? E aí o Senhor falou para eles: não conta para ninguém. Você vai conhecer segredos de Deus. Hein? Você que veio na intercessão, aí no seminário de intercessão, você que é um intercessor sabe, né, Marcelo? Você vai receber coisas de Deus que você não pode contar, é só para você orar. Mas Deus conta com a tua oração, porque você é a pessoa que é amiga dele. Eu descobri que os profetas não são pessoas especiais, não são super-heróis, mas são pessoas que decidiram ser amigas de Deus. Por isso elas ouvem. Por isso elas veem, por isso elas sentem, por isso elas captam, porque Deus viu essas pessoas e decidiu que ia usá-las para os seus propósitos. Amém? Amós 3:7 vai dizer: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes falar com os seus profetas. Meu Deus, tem profeta aí? Só os antigos lembraram disso, né, Anderson? Aleluia.
são servos de Deus, mas Jesus nos ensinou que existe um caminho melhor do que servir. Lá no início diz, não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Sabe a diferença do servo para o amigo? O servo não sabe de tudo. O servo tem limite. Você que trabalha numa empresa, tu tem um crachá, mas tem uma porta que tu não pode entrar. Tem uma porta que você não tem acesso. Tem uma sala que não dá para você. Tem uma reunião que você não participa. Mas se você é amigo, você tem um crachá que acessa tudo. Você tem um crachá que entra em toda reunião. Você tem um crachá que te libera para todas as coisas. Quem é amigo tem acesso. Quem é servo tem limite. Você quer ser limitado ou quer ter acesso? Você que escolhe. Servir é bom, mas ser amigo é melhor. O servo não está sempre, porque o servo tem carga horária, o servo ele trabalha de 8 às 6, mas o amigo não, o amigo ele fica o tempo todo, ele está junto, né? O servo tem férias, o servo se não receber o salário está com raiva, o amigo fim de semana, o chefe leva para passear, leva para casa de praia. Ser amigo é muito melhor, ser servo é muito bom, mas ser amigo é muito melhor, servir é honra, mas ser amigo é privilégio. Como iremos construir uma amizade com Deus? Aprendendo, irmãos. Por isso que eu disse que hoje é uma manhã de edificação. Minha irmãzinha está anotando ali, depois você tira uma xerox. Pega com ela, ou então pega o vídeo em casa, assiste. Isso aqui, meu irmão, é ouro. Quando eu estava em casa estudando, eu falei, Jesus, ainda bem que está anotado. Tira a xerox de mim também, se você quiser, fala comigo. Mas isso aqui é para você desenvolver no seu dia a dia. E a gente aprende com Adão o quê? Que existem condições para ter um relacionamento com Deus. E uma das primeiras condições é pecado. Pecado e Deus não combinam. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você não pode viver uma vida de pecado. Vai dizer a palavra que não extingueis o Espírito Santo. Lembra de extinguir? Extintor, apague. Não apague o Espírito Santo. E como a gente apaga o Espírito Santo? Vivendo na carne. Paulo vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele quer dizer? Se eu estou em Cristo, mas ando na carne, uma hora eu vou voltar para a condenação. Eu vou perder o Espírito, eu vou apagar o Espírito. E aí, o Espírito é o selo da promessa. Você não vai chegar na promessa sem o Espírito, você vai ficar de fora. Depois você vê o filme O Peregrino, não sei se você já viu, assiste, que vai contar a história de um cara que tentou chegar no céu sem o selo. Ele ficou barrado, já te dando um spoiler aí. Depois você vê, O Peregrino. Então a gente aprende com Adão que o pecado e Deus não combina, porque Deus é santo. Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso que Adão foi expulso da presença de Deus. Precisamos ter um horário para Deus dentro da nossa rotina diária. Sabe, às vezes a gente diz que não dá, que não tem tempo. Irmãos, eu tenho 2 empregos. Trabalhei ontem à noite. Cheguei hoje de manhã. Tomei banho, comi um pão com ovo, subi para a igreja, enquanto os irmãos estavam orando, eu estava aqui, dando uma reestudada. Eu fui estudar amanhã de manhã, eu tenho um negócio, eu deixei de trabalhar. Sabe, o que eu quero dizer para você, irmãos? Quando você tem uma amizade com Deus, você quer Deus. Você não quer desculpa. Então dá um jeito, irmão, é de madrugada, vai para madrugada, é de manhã, vai para de manhã, é de noite, vai de noite, é na hora do almoço, é na hora do banheiro, não importa, irmão, se você quiser estar com Deus, Ele vai estar com você. Separa um horário, você não toma banho, você não almoça, você não janta, você não passeia, você não vê um filme, por que a gente não consegue ter tempo para Deus? Será que é uma questão de tempo ou uma questão de prioridade? Eu falo isso e vou repetir, porque isso é muito real no dia de hoje. A vida é difícil, irmãos, hoje. Hoje você tem que ter muito recurso para você viver as coisas que você quer. E essas coisas são assim para afastar você de Deus. Eu aprendi recentemente que as coisas lícitas hoje nos afastam mais de Deus do que as coisas ilícitas. É lícito ver filme? É lícito ver uma série? É lícito jogar um futebol, ver um jogo? É lícito? Mas você não pode se deixar dominar por isso. Você não pode se deixar dominar, irmão. Você tem que resistir.
É agradável, a rede social é agradável, ela é feita para isso, ela é feita para te prender. Mas se você deixar, meu irmão, você não vai viver uma amizade com Deus. Adão tinha suas atividades, não pense que Adão estava lá parado esperando Deus chegar. Ele tinha que cuidar, ele tinha que lavrar o jardim, porque Deus ainda não tinha mandado chuva sobre a terra. Está escrito assim na palavra. Mas na hora que Deus chegava, ele parava tudo o que ele tinha para fazer. O único dia que ele se surpreendeu com Deus foi quando ele pecou, né? E aí Deus chegou, ele se escondeu. E com Abraão, o que a gente aprende? A gente aprende que para ser amigo de Deus precisa acreditar. A gente aprende que a fé não é uma palavra, mas uma atitude chamada obediência. A gente aprende que para ser amigo de Deus, vamos ter que abrir mão dos antigos relacionamentos. Deus falou: Abraão, eu tenho uma promessa para você, eu vou fazer de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, todas as famílias vão ser abençoadas através de ti, mas tem uma condição: você tem que sair da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai. Não dá para ter uma amizade com Deus, se você anda nos costumes dessa terra. Não dá para ter uma amizade com Deus, se você ainda segue os costumes desse mundo. Não dá para ter uma amizade com Deus. Não dá para ter uma amizade com Deus se você ainda segue aquelas tradições da sua família. Agora você é luz. Agora você é filho de Deus. Agora você é diferente. Não dá para ser do mesmo jeito. Se você quer ser um amigo de Deus, precisa deixar para trás. Não é abandonar a tua família. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Estou falando de cultura. Estou falando de tradições, religiões, deuses, costumes que você tinha, modo de vestir, modo de andar, modo de falar. Isso precisa mudar, meu irmão. Afinal, se não mudar, meu irmão, é difícil você ter uma amizade com Deus, para não dizer impossível. A gente aprende com Abraão que para sermos amigos de Deus, vamos ter que deixar essas coisas para trás. E com Moisés nos ensina que a gente precisa ter uma vida de encontro com Deus. Moisés nos ensina que a gente vai precisar, às vezes, subir um monte. Sabe o que é subir um monte? É ir para um lugar onde ninguém vai. É ir para um lugar onde os comuns não alcançam. Moisés subiu um monte porque ele queria algo pessoal com Deus. Fala para o seu irmão, para a sua irmã: irmã, você precisa subir de nível. Fazer o que todo mundo faz. Fala para ele: fazer o que todo mundo faz vai te dar o resultado que todo mundo tem. Mas se você for além, você vai viver o além. Agora diga amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Alguém para esse relógio aí, em nome de Jesus. Normalmente eu paro no horário, mas Deus nos abençoe. Ele é o Senhor do tempo. Ainda não passei da hora não, fica tranquilo. Com Davi a gente aprende que precisa ter um estilo de vida de adoração. Alguém que adora em espírito e em verdade, Deus vê. Deus vê. Eu trabalhei numa empresa, irmãos, que quando eu cheguei falavam: nunca ninguém foi promovido. Tinha uns caras lá que estavam há 10 anos. Outros estavam há 5, 8 anos. Os caras que eram amigos do dono e não eram promovidos. Eu fui promovido 2 vezes lá. 2 vezes? Acho que foi 2 vezes. 2 vezes fui promovido, não tinha nem 2 anos de empresa. Um adorador, Deus enxerga. Quando Deus precisou de alguém para o lugar do rei, ele viu um garoto lá, filho de um cara que tinha algumas ovelhas. Filho de um monte de irmão, um cara rejeitado, excluído. Deus viu ele lá. Deus está te vendo, irmãos. Deus está te vendo. Quando Ele quiser alguém, Ele vai te chamar, Ele vai fazer o teu nome chegar lá. Meu irmão, quando Saul ficou endemoniado, né, que ele perdeu o espírito, alguém chegou para ele e falou: Saul, eu conheço alguém que toca. Eu conheço alguém que... Mas como é que ele conhecia alguém, cara? O pastor, ele trabalha todo dia, todos os dias. Ele sai de madrugada, volta de noite.
Como é que ele tinha amigo? Quem é um adorador, meu irmão, Deus vai criar um amigo que vai colocar ele na posição. Irmãos, é muito sério, é muito importante, é muito poderoso isso que Davi nos ensina. Seja um adorador, meu irmão, seja uma adoradora. Seja alguém que reconhece seu pecado. Porque um adorador é alguém que não abre mão de Deus, não é alguém que não abre mão do Espírito Santo. E Davi nos ensina isso. Agora, Daniel nos ensina que a gente deve rejeitar o mundo, independente das circunstâncias. Quando Daniel veio junto com os cativos de Judá, ele foi colocado entre os melhores, porque ele era filho de príncipes. E aí quando ele chegou no primeiro dia, na primeira aula, para ser preparado, para assumir posições dentro da Babilônia, colocaram um manjar oferecido aos deuses da Babilônia. E aí Daniel falou, não, eu não como isso. E aí ele chegou para o chefe dele e falou, olha, eu não como essas coisas. Faz o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, me dá esse tipo de comida, legumes, água, e você vai ver, daqui a um tempo, que eu vou estar muito melhor do que eles. Porque aquele oficial tinha medo de eles estarem fracos, de eles estarem desnutridos, de eles estarem assim. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel e seus amigos, porque quem ama a Deus influencia outros. E aí ele chega lá, quando fazem o teste, descobre que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes que todos os outros. Seja fiel, independente da circunstância. Daniel nos ensina isso. Ah, mas vão me criticar. Ah, mas não vão me aceitar. Ah, mas vão me rejeitar. Isso é hoje, mas amanhã eles vão vir atrás de você te pedir ajuda. Foi isso que aconteceu com Daniel. Quando o negócio ficava complicado na Babilônia, na Pérsia, os reis iam até Daniel e pediam conselho. Assim vai acontecer na sua vida. Aqueles que te criticam hoje, amanhã vão pedir a sua oração. Aleluia. Daniel nos ensina que ter uma vida de oração e meditação bíblica vai nos aproximar de Deus. Se você quer viver um relacionamento forte com Deus, construir uma amizade com o Senhor, saiba, é o tempo, chegou o tempo, é hoje, é agora, é a hora. Amém? Vocês estão aí? Pessoas, Deus está buscando. Deus está procurando amigos, pessoas que se interessam pelos seus interesses, pessoas que estão disponíveis a ouvir e praticar a sua vontade, meu irmão. Talvez hoje você está lidando com um gigante, talvez hoje no teu jardim tem serpente, talvez hoje você está diante de uma muralha que está entre você e a tua conquista. Talvez você está vivendo um momento que você está preso dentro de uma cova e o leão está perto para te morder, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você tomar uma decisão hoje aqui, de ser um amigo de Deus, uma amiga de Deus, o Senhor vai fechar a boca do leão, a muralha vai cair, aqueles que são em multidão, serão como nada diante de você, o gigante vai cair, e você vai dizer, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Ser amigo de Deus tem benefícios, querido. Talvez você esteja como Moisés lutando pela libertação do seu povo. Mas se você for um amigo de Deus, o mar vermelho vai se abrir. E você e os seus vão atravessar em terra seca. Eu recebo essa palavra. Você recebe? Você recebe? Talvez você está aí no seu trabalho cheio de gente invejosa. Daniel também estava. Mas os invejosos que prepararam a cova para ele ser morto pelo leão, morreram na cova. Aqueles que prepararam a forca para Mardoqueu foram enforcados. Se você for um amigo de Deus, todo o mal que o inimigo tem para você vai ser transformado em bênção. Mardoqueu foi honrado pelo rei, foi colocado no cavalo do rei, foi reconhecido por todos como aquele que o rei abençoa. Assim vai ser na tua vida. Então não se justifique, deixa Deus te justificar. Daniel saiu da cova e o rei disse, a partir de hoje, o Deus que Daniel serve, esse é o Deus. Aqueles que adoram outros deuses, quando vê o que Deus fez na tua vida, vão ter que se render ao Senhor. Vão ter que se render ao Senhor. Irmão, sua amizade com Deus vai te dar revelação.
vai te dar poder, vai te dar autoridade, vai te dar força, vai te dar fé, vai te dar resiliência, coragem, humildade, paciência, santidade, senso de missão, de propósito, superação, vai te dar ânimo. Arruma hoje um compromisso com Deus. Assuma hoje um compromisso com Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Assuma hoje um compromisso com Deus. Amós vai dizer como estarão, como andarão juntos. Amós 4:4, se não estiverem de acordo. Deus quer andar com você. Agora, você quer andar com Deus? Não basta falar, tem que viver. A gente pode falar muita coisa, mas a nossa atitude vai dizer se aquilo que a gente fala é a verdade. Foi o que Jesus disse, o que a palavra de Jesus disse. Se com a tua boca confessares e com o teu coração credes para a justiça, sereis salvo. Chega de emitir discursos que agradam as pessoas, mas que passam longe do coração de Deus. Deus está fazendo um convite para você hoje. Deus apareceu lá no teu Facebook. Amigo, solicitação de amizade. Você vai aceitar? Você vai colocar ele lá na estrelinha dos melhores amigos? Do melhor amigo? Feche seus olhos por um minuto. Deus está procurando amigos para compartilhar. Não coisas apenas, porque isso ele já faz com os servos. Ele quer compartilhar com você o seu coração. Ele quer compartilhar com você os seus sentimentos, seus desejos, seus planos. Ele tem você em autoestima, sabe? Para ele, você é importante. Você é valiosa. Você é valioso. Para ele, ainda que as pessoas te rejeitem, para ele você é especial.